Prepare-se para um relato que vai mexer com sua imaginação e desafiar sua percepção do que é real. No vídeo de hoje você vai acompanhar uma história impressionante sobre encontros sobrenaturais que arrepiam até os mais céticos. Com mistérios e eventos inexplicáveis, essa narrativa vai prender sua atenção até o último segundo. Sente-se confortavelmente, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em um mundo onde o desconhecido se revela de forma aterrorizante. Pouco depois da meia-noite de 1º de maio de 1971, uma jovem de 20 anos chamada Elizabeth Ford estava descansando em um sofá na sala de uma modesta casa próxima a Texarkana, uma cidade no estado de Arkansas. Ela e seu marido, Bob, estavam hospedados na casa de seu cunhado e sua esposa, os donos da residência. Enquanto Elizabeth tentava dormir, ouvia as vozes abafadas de Bob e seu irmão conversando na cozinha. A casa era cercada por densas florestas e pântanos, e Elizabeth havia deixado uma janela aberta acima do sofá para deixar o ar fresco entrar. Normalmente, ela adorava dormir com o som suave da natureza ao fundo. Mas naquela noite algo estava diferente. Enquanto se mexia inquieta no sofá, Elizabeth começou a perceber um som peculiar vindo de fora. Não era o barulho habitual das folhas ou o zumbido dos insetos. Era um som lento e repetitivo, como algo que rangia de forma ritmada. Inicialmente, ela pensou que poderia ser algo distante, perdido na floresta, mas logo percebeu que o barulho estava se movendo de um lado para o outro, bem debaixo da janela, na varanda. De repente, Elizabeth abriu os olhos, atenta, quando o som ficou mais intenso, como se algo pesado estivesse se aproximando da janela. Com o coração acelerado, ela se sentou para espiar do lado de fora, mas não conseguiu ver nada além da escuridão através da tela da janela. Sentindo um alívio momentâneo, pensou que talvez tivesse imaginado o som. No entanto, para ter certeza, ela decidiu se aproximar mais da tela para verificar se não havia nada espreitando na varanda. Quando pressionou o rosto contra a tela e olhou para baixo, algo sombrio e imenso se levantou repentinamente, bloqueando completamente a visão da janela. Elizabeth ficou paralisada, sem entender o que estava vendo, e antes que pudesse reagir, uma enorme pata marrom avermelhada, com garras afiadas, rasgou a tela e quase a atingiu no rosto. O grito de Elizabeth ecoou pela casa, e em um pulo ela caiu para trás no sofá. A criatura misteriosa do lado de fora virou-se rapidamente e desapareceu na escuridão. Instantes depois, Bob e seu irmão invadiram a sala, alarmados pelo grito de Elizabeth. Tremendo e em choque, ela conseguiu apenas murmurar: "Era um urso! Era um urso!" Bob a ajudou a se levantar e, em seguida, orientou tanto Elizabeth quanto sua cunhada a se manterem dentro de casa, longe das janelas. Ele e seu irmão pegaram espingardas e lanternas e saíram para investigar. Do lado de fora, os dois começaram a examinar a área ao redor da varanda, tentando localizar algum sinal do urso que Elizabeth havia descrito. Vasculharam a linha das árvores, iluminaram cada canto da propriedade, mas não encontraram vestígios do animal. Depois de um tempo, concordaram em se separar, cada um tomando um lado da casa para cercar a propriedade e se encontrarem nos fundos. Quando finalmente se reuniram, nenhum dos dois havia encontrado nada. Decidiram então caminhar em direção à linha das árvores para realizar mais uma busca, mas novamente não havia sinal do misterioso animal. Cansados e tensos, concluíram que, seja lá o que fosse, já havia fugido. Voltaram para a varanda, tentando decidir o próximo passo. Ambos eram caçadores experientes e sabiam que, em geral, a melhor abordagem com ursos naquela região era deixá-los em paz. Esses animais podiam pesar até 230 quilos, então era melhor evitá-los. Contudo, aquela noite parecia diferente. O suposto urso havia se aproximado da casa sem provocação e atacado.
algo que não era comportamento típico de um urso da região. Enquanto tentavam processar o que havia acontecido, Bob acendeu um cigarro para acalmar os nervos, e os dois discutiram um plano para localizar a criatura. O irmão de Bob ficaria na frente da casa, enquanto Bob ficaria nos fundos. Eles monitorariam a propriedade até o amanhecer ou até que avistassem o animal novamente. Pouco depois de assumir sua posição nos fundos da casa, Bob começou a sentir um cheiro horrível. Inicialmente, ele pensou que era algo vindo dos pântanos, mas o cheiro tornou-se mais forte e insuportável, como o de um animal em decomposição. Tenso, ele começou a iluminar a linha das árvores com sua lanterna, procurando qualquer sinal de movimento. E então, o som de galhos se partindo à sua esquerda chamou sua atenção. Ele rapidamente apontou a lanterna naquela direção e viu uma grande figura escura correndo em direção à floresta. Instintivamente, Bob levantou sua espingarda e atirou. Um grito ecoou pela noite, e Bob começou a correr na direção de onde havia disparado. Enquanto corria, gritou para seu irmão, que logo se juntou a ele. "Eu acertei! Acho que acertei o urso!" disse Bob enquanto eles corriam. Chegando ao local onde Bob havia visto a criatura pela última vez, não encontraram nada, exceto o silêncio da noite. Mesmo sem vestígios, os irmãos se sentiram um pouco aliviados, pensando que o disparo de Bob provavelmente feriu o animal, o que poderia ser o suficiente para mantê-lo longe. No entanto, esse alívio foi interrompido por gritos vindos de dentro da casa. Bob e seu irmão correram de volta para a casa, e assim que se aproximaram da varanda, aquele cheiro terrível voltou com força. Bob estava prestes a subir os degraus quando seu irmão gritou para ele parar, mas já era tarde demais. A criatura estava ali, na varanda, e antes que Bob pudesse reagir, foi atacado. Ele sentiu uma dor lancinante em seu braço enquanto tentava se livrar da criatura que o havia derrubado. Com muito esforço, Bob conseguiu se desvencilhar e correr para dentro de casa, onde sua esposa rapidamente trancou a porta atrás dele. Do lado de fora, seu irmão enfrentava a criatura, e logo em seguida, o som de um tiro foi ouvido. Houve um silêncio momentâneo, e então a porta se abriu lentamente, revelando o irmão de Bob. "O urso está morto?" perguntou Bob. Com a voz trêmula, seu irmão respondeu: "Não, e isso não era um urso." Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais relatos misteriosos e intrigantes como esse, não se esqueça de seguir o canal e ativar o sininho de notificações. Assim você será o primeiro a saber das nossas próximas histórias.